Faltam só 5 dias para o tarifaço contra o Brasil entrar em vigor, sem nenhum sinal de acordo com os Estados Unidos. Segundo empresários que estiveram com Geraldo Alckmin na última semana, o governo trabalha com 3 cenários. O plano A é reduzir as tarifas, isso já foi pedido. O plano B é adiar a implantação dessa taxa de 50%. E o plano C é a exclusão dos setores sensíveis, como laranja, café e a Embraer. Sabemos também que tem o plano D, que atualmente está mais para plano A, porque, ao que tudo indica, a sobretaxa entrará em vigor na sexta-feira. E esse plano é o de mitigação ou contingência, para evitar os efeitos mais perversos das tarifas, como a política de crédito emergencial e capital de giro, principalmente para pequenos e médios produtores de alimentos perecíveis como frutas e pescados. Ontem, os Estados Unidos anunciaram o maior acordo até agora com seu principal parceiro comercial, que é a União Europeia. Juntos, os dois são responsáveis por mais ou menos 1/3 de todo o comércio global. É muita coisa. Os 27 países do bloco pagarão uma tarifa de 15%, igual à do Japão, o que significa, na prática, que esse é o novo piso. O único que pagará 10% até agora é o Reino Unido, o primeiro a fechar um acordo. O setor automotivo europeu também foi poupado e pagará os 15% e não 25%, conforme anunciado para outras nações, o que é um alívio, especialmente para a Alemanha. Mas aço e alumínio enfrentarão uma taxa maior de 50%, igual a que vale para o resto do mundo. Além disso, a Europa se comprometeu a investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, em investimento direto, coisa que não tinha até agora. Dessa vez tem um compromisso de investir 600 bi nos próximos anos e comprará 750 bilhões de dólares em energia, principalmente gás natural liquefeito dos Estados Unidos, até para substituir um pouco do que importava da Rússia antes da guerra com a Ucrânia, que certamente era mais barato. Segundo analistas econômicos, a União Europeia evitou o pior cenário. O simples fato de manter o comércio transatlântico garante que a economia mundial não vai desacelerar significativamente, embora para a União Europeia isso possa prever uma perda de mais ou menos 0,5% do PIB, segundo estimativas da Capital Economics. Mas haverá repercussão interna. Há políticos que acham que a União Europeia poderia ter pressionado os americanos por um acordo melhor, como, por exemplo, ameaça de retaliação. Haverá um aumento substancial de tarifas ao redor do mundo. Quando Trump assumiu o poder, a taxa média cobrada pelos Estados Unidos era de 2%. Sabe quanto é agora? Algo em torno de 15% a 16%. Isso será pago pelo consumidor americano e vai encarecer os produtos internamente. É mais inflação nos Estados Unidos. Todos os olhos se voltam nesta semana para acordos com outros 3 grandes parceiros comerciais americanos: México, Canadá e China. Americanos e chineses dão início, aliás, à terceira rodada de negociações em Estocolmo, na Suécia, hoje, e devem estender a trégua tarifária por mais 90 dias, talvez, por mais 30 ou 90 dias. E dos 90 países que esperavam um acordo com os americanos, apenas 6 alcançaram esse objetivo até agora. Reino Unido foi o primeiro, Japão, Vietnã, Filipinas, Indonésia e ontem a União Europeia, que representa, na verdade, um conjunto de 27 países. Já o Brasil, além de estar no fim dessa fila, tem a maior tarifa sem nenhuma justificativa técnica, já que mantemos há 15 anos um déficit comercial com os nossos vizinhos do norte. Por isso, o governo Trump se prepara para publicar um ato executivo determinando o fundamento legal e as medidas específicas. É nesse decreto presidencial que saberemos, por exemplo, se algum setor ficará de fora e se haverá alguma via para negociar. É isso, vamos dar uma olhada no anúncio desse acordo monumental entre Estados Unidos e a União Europeia ontem, numa reunião na Escócia. O Trump foi lá inaugurar uma pista de golfe, foi jogar campo, foi jogar golfe lá, ele ama, é o esporte favorito dele. E ele arranjou um tempinho para o encontro com a Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia. Vamos ver. I think we both wanted to make a deal. You said something that is very important. It's going to bring us closer together. I think this deal will bring us very close together, actually. It's a partnership in a sense, but it's a very good point, and it's something that's very important. I think we both wanted to make... Pois é, mas repercutiu mal na imprensa europeia, viu? Vamos dar uma olhada nas capas dos principais jornais europeus nesta manhã de segunda-feira, começando pelo alemão. Gente, eu não sei nem pronunciar, nem vou me arriscar, mas a tradução é a seguinte: fortes críticas ao acordo comercial de Ursula von der Leyen.
Isso porque a Alemanha vai ser uma das mais favorecidas, porque é uma das que mais exportam para os Estados Unidos e tem a indústria automotiva aqui, que é a vertente, né, a espinha dorsal da indústria alemã, que vai ser favorecida com uma taxa mais baixa, de 15%. Estava trabalhando com 25% para o setor específico de automóveis e agora vai ser favorecida, entre muitas aspas, com 15%. Vamos à próxima capa de jornal, por favor. Aqui, esse é o Le Monde francês, né? O François Bayrou, que é o primeiro-ministro francês, disse que é um dia sombrio, denunciou uma submissão depois do acordo comercial entre Donald Trump e Ursula von der Leyen. Dia sombrio e submissão, guardem essas palavras. E a próxima capa, o The Guardian, inglês, apesar de não fazer mais parte da União Europeia, mas obviamente repercutiu o acordo. O acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos é um dia sombrio, um dia escuro para a Europa, diz o primeiro-ministro francês também, repercutindo aí as palavras de Bayrou. Vamos a um breve intervalo comercial para quem nos acompanha pela televisão, mas voltem já, porque a gente vai falar do setor agro com a Leda Lara, da Pine Investimentos, que entende tudo de agronegócio e impacto do tarifaço aqui no Brasil. Voltamos já. E para quem segue conosco pelo YouTube, vamos dar uma olhada no que agora, gente, já até esqueci, senadores, é verdade, aqui o Gustavo Aleixo, meu produtor, me lembra, os senadores têm essa comitiva de 8 senadores brasileiros, uma comitiva suprapartidária, aqui no meio tem o Nelson Trade, que é um senador do PSD, o astronauta Marcos Pontes, à minha esquerda, né, e a Tereza Cristina, que é do PP. Então, assim, gente de todos os partidos, o Esperidião Amin, mas tem gente do PT também, o Jacques Wagner, que é líder do PT no governo, o Rogério Correia, que é líder no Senado, né, e o líder do PT no Senado, que é o Rogério Correia. Então, gente de todos os partidos, eles já têm uma agenda em Washington. A agenda é a seguinte, né, eles não têm como negociar com o poder executivo e não é esse o intuito da comitiva. Eles vão negociar principalmente com empresários e parlamentares. Hoje, por exemplo, eles têm um encontro pela manhã na Embaixada do Brasil, à tarde tem uma reunião com líderes empresariais na US Chamber, que é a maior Câmara de Comércio do mundo, né, a Câmara de Comércio americana. Terça-feira, amanhã, eles têm encontros com senadores americanos, tanto do Partido Democrata como do Republicano, e na quarta-feira eles se reúnem com líderes do setor privado americano no Council of the Americas. O objetivo é abrir diálogo, eles não têm um mandato para negociar, quem faz isso naturalmente é o Poder Executivo, mas eles abrem esse caminho e vendem um pouco o peixe do Brasil, né? Mostram do lado de cá todos os pontos técnicos e as justificativas comerciais embasadas em fundamentos do porquê essa tarifa é tremendamente injusta e de como ela vai prejudicar tanto o comércio brasileiro, os exportadores brasileiros, mas também muito a indústria e o agro americano, que dependem de uma série de produtos vendidos pelo Brasil. Dito isso, vamos passar em revista a agenda da semana, que está lotadíssima, fora o tarifaço. É uma semana muito carregada de indicadores aqui e também nos Estados Unidos. Hoje não tem grande coisa, só o boletim Focus, mas amanhã já são 3 indicadores de emprego nos Estados Unidos, começando pelo JOLTS na terça-feira. Na quarta-feira, a gente tem a ADP, que é um segundo indicador de empregos do setor privado, muito olhado pelo Fed, né, e principalmente o payroll no fim da semana. Temos a primeira indicação do PIB, a primeira medida do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos, tem CAGED de emprego dos empregos formais com carteira assinada aqui no Brasil. E aí a super quarta, tem aqui reunião do Copom e tem reunião do FONC, que é o comitê do Fed, que determina a taxa de juros nos Estados Unidos. Passando, por favor, para quinta-feira, temos aqui, por exemplo, taxa de desemprego no Brasil, pelo IBGE, a PNAD contínua, e o PCE nos Estados Unidos, que é o indicador de inflação preferido do Fed. Pessoal da televisão voltou para nos acompanhar, que bom, estamos passando a agenda da semana, no último, uma agenda super robusta, cheia de indicadores, e na sexta-feira a gente ainda tem produção industrial aqui no Brasil, e aí sim, o payroll, que é o principal relatório de emprego sobre o qual o FED se debruça para definir a taxa de juros. Ainda tem outros indicadores de atividade econômica, como o PMI industrial. Vamos dar uma olhada no IPCA, né? O IPCA 15, muito rápido, foi divulgado
Na sexta-feira ficou em 0,33%, aquela medida começa na metade do mês, encerra na metade do mês seguinte, mas já é uma sinalização para um índice cheio, né, que é o IPCA, que sai no final do mês, 0,33% de alta, levemente acima das expectativas, que era de 0,30%, mas nada muito preocupante. Vamos ver para o setor, o que pesou foi principalmente energia elétrica, que fica aqui em habitação, subiu, né, 0,98%, então alta da conta de luz, e também transportes por causa de passagens aéreas, afinal de contas, julho é mês de férias. Vamos dar uma olhada nas bolsas, em como elas estão negociando nesse momento, começando pela Ásia, que já encerrou as negociações, Tóquio, queda de 1,05%, Hong Kong e Xangai em terreno positivo, Europa, vamos lá para a Europa, que estão comemorando, tudo no azul, comemorando o acordo com a União Europeia, porque tem muita companhia e empresa que, por mais que diga, olha, não é o cenário ideal, vai exigir, você pensar na tarifa média antes cobrada da União Europeia, até o Trump entrar nesse segundo mandato, assumir o segundo mandato, era de 4,8%, foi para 15%, triplicou. Isso porque para muitos produtos, a média dos produtos mais exportados era abaixo de 4,8%. Europa tem uma punição, agora vai ter um peso muito maior, mas pelo menos deu clareza, reduziu esse cenário de incerteza, as companhias e empresas conseguem trabalhar dentro dessa nova realidade para a tomada de decisões. Por isso, as bolsas estão todas no azul, reagem positivamente. Vamos lembrar como as americanas fecharam na sexta-feira, porque agora, no comecinho do dia, está todo mundo no azul, os índices futuros, mais recordes, tanto da S&P 500, que subiu 0,4% na sexta-feira, quanto da Nasdaq 0,24%, e todas elas no azul nesta manhã de segunda-feira. E, por último, o Ibovespa, que vem sentindo o peso da iminência desse tarifaço, caiu 0,21% na sexta-feira, e o dólar subiu, chegou na máxima de 5,57 ao longo das negociações, fechou em 5,56 também com alta de 0,75%.